Olá, eu sou Maria Herada e este é o Qualivida TV, programa semanal da CEISA Assistência Médica. Esse programa tem como objetivo tirar dúvidas sobre as questões de bem-estar, saúde e promoção da saúde. E hoje nós temos como convidada aqui a doutora Maria Luísa Hipólito, a segunda vez que ela comparece ao nosso programa, desde já agradeço, e nós vamos falar sobre planejamento familiar. A gente sabe, doutora Luísa, que o planejamento familiar, hoje com o crescimento, planejar o crescimento da sua família ou não planejar esse crescimento é extremamente importante para a vida do casal, né? E a gente poderia estar questionando os vários aspectos dentro desse contexto, mas vamos iniciar perguntando o que é realmente o planejamento familiar. Bom, o planejamento familiar, como o próprio nome diz, é planejar. É planejar, é saber o que comporta a sua família, o que comporta o seu espaço econômico, o que comporta o seu espaço até mesmo habitacional, saber o que na verdade você tem condições para educar e educar bem. Então, quando se fala em planejamento familiar, na verdade se fala isso. É orientar e saber planejar o que, na verdade, você pode cuidar e orientar a essas novas vidas que vão surgir. Doutora Maria Luísa, a senhora como médica, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa da Saúde da Mulher aqui do nosso município, membro há bastante tempo do Corpo Clínico da CEISA, quais são os reais benefícios de um planejamento familiar? Quando a gente fala em questão de benefícios do planejamento familiar, a gente logo pensa o quê? Nos benefícios financeiros. Mas a gente não tem que pensar só nesse lado financeiro, a gente também tem que ver o quê? O lado da saúde da família. Porque aquela mulher que era uma mãe de vários filhos, ou seja, uma grande mulher, que a gente chamava de uma grande multípara, na verdade ela perde o quê? Em qualidade de vida. Porque ela acaba também envelhecendo mais cedo, ela acaba não dando atenção suficiente a todos os filhos. Todos os filhos antigamente não podiam ir à escola, então não tinha até a mesma orientação materna suficiente, porque ao mesmo tempo que cuidava de um, nascia outro, e assim sucessivamente. Então, quando a gente pensa em benefícios, a gente também pensa o quê? Em qualidade de vida e qualidade de saúde. E, doutora Maria Luísa, quais seriam os principais métodos utilizados no planejamento familiar? Hoje, na verdade, existem vários métodos utilizados dentro do planejamento familiar. Muitas pessoas só conhecem o quê? Pílula, DIU, laqueadura e vasectomia. Na verdade, não existe só isso. A gente tem que pensar também nos métodos. Quando a gente fala, a gente normalmente divide em métodos de barreira. Alguns métodos desses de barreira são os preservativos, que são muito importantes, porque às vezes você tem que associar um método hormonal para se evitar uma gravidez e um método de barreira, até mesmo para se evitar uma doença sexualmente transmissível quando você troca de parceiros várias vezes. Então nós temos os anticoncepcionais orais, os anticoncepcionais injetáveis, que são as injeções que podem ser mensais, trimestrais. Nós temos adesivos, nós temos anéis vaginais que podem se usar, DIUs até mesmo hormonais, implantes, tá? E temos como métodos mais agressivos até mesmo as vasectomias e laqueaduras, porque na verdade esses já são métodos cirúrgicos, os outros não. Então são divididos em métodos de barreira, métodos hormonais, tá? Os injetáveis e até mesmo o quê? Por final, os cirúrgicos. Doutora Maria Luísa, frente a todos esses métodos, né, a variedade que existe hoje no mercado, como que a mulher pode escolher um bom método para ela? A gente tem que sempre levar em consideração a avaliação ginecológica de cada paciente. Se aquela paciente que teve todos os partos, tá, normais, de repente ela já tem a família dela constituída. Então eu vou falar até mesmo, eu sei que está muito em moda a questão dos métodos definitivos, que está saiu novas normatizações e as pessoas vêm hoje em dia sempre questionar. Então eu vou dar até 2 parâmetros. Então na verdade assim,
Quando nós temos uma família que está bem solidificada, o seu parceiro é fixo, essa família é bem constituída, com uma prole bem constituída, então a gente tem que levar o quê? Se essa mulher teve todos os filhos, partos normais, e eu submeter a essa mulher a um processo cirúrgico, eu sempre tenho que expor a esta paciente os riscos cirúrgicos de uma laqueadura, uma vez que ela nunca sofreu o processo cirúrgico. Eu tenho que expor sempre o quê? Que ela terá que tomar uma anestesia, que ela terá que se internar, e como todo procedimento cirúrgico, existem os seus riscos, tá? Então, na verdade, pode-se acontecer alguma eventualidade dentro dessa cirurgia? Lógico que pode. Então, essa paciente tem que estar o quê? Sempre consciente dos riscos. Agora, em contrapartida, se é uma paciente que, na verdade, tem problemas sérios de saúde, está grávida, por exemplo, uma doença hipertensiva, alguma coisa um pouco mais sério, que corre risco, na verdade, essa gravidez, a mãe, a gente tem que pesar até mesmo essa laqueadura, aproveitando esse ato cirúrgico dela, que vai fazer nesse momento da gestação. Mas sempre temos que levar em consideração que o planejamento familiar, quem planeja é o casal e não um ato isolado. Então, o casal sempre tem que pensar. E a responsabilidade, por ser do casal, nem sempre se deve jogar a responsabilidade diretamente à mulher. Eu acho que o homem também tem que repensar os riscos que a sua parceira pode ter em uma cirurgia, sendo que a vasectomia é também um procedimento muito mais simples, muito mais fácil, não requer grandes intercorrências cirúrgicas, como no caso da mulher, uma vez que é feito na região de testículo. Então, o procedimento é muito mais fácil. Agora, em se tratando dos outros métodos, todos os métodos hormonais vai depender de cada caso. Tem pacientes que têm problemas gástricos, então a gente vai evitar os orais, a gente vai tentar, às vezes, os injetáveis. Tem pacientes que não têm medo de agulha, então nós vamos o quê? Tentar até mesmo um adesivo. Tem pacientes, hoje em dia, a gente sabe que os anéis vaginais também têm um fator até mesmo de adaptação muito fácil na paciente. E existe também o DIU, e muita gente ainda tem aquela ideia de que DIU dá câncer. Não existe isso, não é o DIU que dá câncer. O DIU, na verdade, ele faz uma barreira interna na parte uterina, tá? E essa barreira interna, lógico, depende de fatores religiosos de cada um, né? Mas essa barreira impede, na verdade, com que a gestação vá à frente, ou seja, impede o que a gente chama do processo de nidação, né? Que é justamente grudar ali dentro da cavidade uterina para começar a desenvolver esse embrião. É lógico que aí existem muitas contradições, até mesmo religiosas, e a gente tem que conversar com o paciente e também ver o ponto religioso de cada casal. Então, o planejamento, na verdade, não é nunca um ato isolado. O planejamento é sempre a participação do casal. Essa família tem que estar até mesmo consolidada, eles devem saber se a prole para eles já está bem constituída, e eu sempre falo, o casal tem que estar o quê? De acordo com todos os procedimentos, e não isoladamente. Bem, doutora Maria Luísa, como nós podemos perceber, é bastante amplo esse tema, envolve fatores tanto sociais, psicológicos, culturais, como se colocou, mas ainda dentro desse questionamento, você poderia fazer algumas considerações gerais para ficar ainda, a gente amortecer um pouco essa discussão aí no sentido de orientar essas mulheres que querem fazer planejamento familiar? Olha, eu acho assim, na verdade, o planejamento familiar todos têm que se fazer, tá? Então, a partir do momento que você passa a ter uma vida sexual ativa, então você tem que pensar no seu planejamento. E a gente tem que o quê? Respeitar. O que é o planejamento? Você vai planejar a não ter nenhum, ou ter 20, ou ter 30, ou ter 2, ou ter... Então, na verdade, aquela mulher que planeja, aquela família que planeja e fala assim, eu quero uma família grande como antigamente,
Então, a gente tem que respeitar a opinião dessa família. Como também temos o quê? Que respeitar a opinião daquela família que fala, para mim, e pelo meu padrão, ou na verdade, eu não tenho condições até mesmo financeiras ou até mesmo psicológicos de orientar uma nova vida. E não quero ter nenhum. Então, a nossa função, o que que é? É de orientador. E nesse fator de orientador, nós temos o quê? Uma oferta de métodos. Então, na verdade, a gente tem sempre o quê? Que ofertar e, na verdade, verificar qual o melhor método que seria para aquele casal. Sempre colocando o quê? Que nem sempre a prioridade, quando se fala em planejamento familiar, não pode ser vasectomia e laqueadura, uma vez que não se conhece nenhum dos outros métodos. Então, a gente precisa primeiro conhecer os outros, experimentar os outros métodos, saber se vão se adequar a esse casal ou não, para depois chegar ao quê? A um método definitivo que é irreversível. Quando a gente também, eu falei assim, questão de irreversível o método, eu quero dizer o seguinte, que existe também uma certa, se a gente tem que pensar se existe uma reversibilidade nisso. Existe, mas a reversibilidade é sempre cirúrgica, é sempre microcirurgias e o custo também é muito maior. Então, antes de se pensar em um método até muito mais agressivo, a gente vai ter sempre que pensar o quê? Se vai querer isso como método definitivo, e a reversibilidade desse método também é muito mais complicado. Bem, já estamos finalizando. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Maria Luísa, e agradecer a você que está nos assistindo mais uma vez o programa Qualivida TV. Lembrando, promover saúde é melhor que remediar. Cuide bem da sua e tenha uma vida feliz. Obrigada.